Amém, meus amados irmãos, muito bom dia a todos. Hoje, sábado, dia 17 de janeiro de 2026. Graças a Deus por isso, aqui no nosso último dia da semana, já passamos da metade do mês e nós, graças a Deus, estamos aqui ocupando, descobrindo, insistindo no lugar de oração, esse lugar de oração e comunhão que tem sido um dos os nossos objetivos aqui, todas as manhãs. O pessoal está chegando aos poucos, hoje é sábado, a gente já conhece aí o nosso próprio fluxo de natureza humana, então hoje é, o público será menor, mas nós vamos com quem estiver aqui, cumprindo um bom propósito de Deus para as nossas vidas. Vamos orar, irmãos? Ah, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã de vida. Obrigado porque nós podemos insistir conosco mesmo a partir do que tua palavra nos apresenta, a estar e a ocupar o lugar de oração, Deus. Obrigado como a gente tem orado incessantemente aqui, reafirmando para nós a certeza de que nesse lugar nós somos ouvidos. Nesse lugar o Senhor também nos vê e nesse lugar o Senhor está. Tudo isso, Deus, são garantias próprias que a tua palavra nos apresenta quando nós falamos de oração. Que privilégio, então, Senhor, para mim e para os meus irmãos. Que gozo, que alegria poder nos sermos lembrados logo agora na primeira oração de todas essas ah, características próprias que vai compondo, Deus, o lugar de oração. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque também encontramos uns aos outros, como nós vamos meditar daqui a pouco. Nós podemos ver uns aos outros, nós também ouvimos uns aos outros e vamos partilhando desse senso de comunidade, desse senso de igreja, de congregação, de ajuntamento, de irmãos vivendo juntos, existindo juntos. Muito obrigado, Senhor. E a partir de tudo isso, eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que o Senhor ajude-nos no caminho a ver o Senhor. Ajude-nos no caminho também a reconhecer a sua voz. Tua palavra nos diz que uma ovelha, ela conhece o seu pastor pela voz. Temos falado, ouvido, meditado, sendo ministrados nos últimos dias aí com esse princípio do Senhor como nosso pastor, nós como as tuas ovelhas. Senhor, ensina-nos então a enxergar e a contemplar o Senhor nesse lugar de cuidado e ao mesmo tempo ensina-nos a reconhecer a sua voz. Em meio a tanto barulho que existe em nossa volta, tantos sons, muitas vezes de murmuração, como a gente tem dito aqui, sons de uma ilusão em si mesmada, em meio a tantas expressões distantes daquilo que é o teu reino, ensina-nos a reconhecer a sua voz, Senhor. Eu oro por isso de forma muito específica. Mesmo quando a nossa alma está inquieta, mesmo quando a ausência e a falta, ela insiste em gritar dentro de nós, mesmo quando as dificuldades, as dores, os desafios permanecerem presentes, ecoando cada vez mais na nossa vida. A despeito de tudo isso, ensina-nos, Senhor, a reconhecer a tua voz quando ela chegar, Pai. E a gente ouvir ou nos comprometermos somente em ouvi-la, ouvir o que o Senhor tem, ouvir o que o Senhor quer, Deus. Em nome de Jesus, ensina-nos, Pai, ao ouvir o Senhor, a responder de forma imediata, a seguir a sua voz,
ouvindo a tua voz, nós também nos coloquemos disponíveis para seguir a tua voz, para obedecer a tua voz, para ir em direção, ó Senhor. Te peço isso, Pai, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Ensina-me e ensina-nos a ir em direção da tua voz, Pai. É isso que nós precisamos, Senhor. Na verdade, é só isso que nós precisamos. É só isso, Senhor. Isso pode resumir toda a essência das nossas petições, das nossas orações que invoca o Senhor a partir da nossa realidade. Ensina-nos a ir em direção à tua voz. Reconhecemos nessa manhã também que não sabemos orar como convém. Reconhecemos a nossa total necessidade de termos o Senhor do nosso lado, nos ensinando, nos mobilizando. E aí descobrindo, como a gente tem também lido e meditado, né, esse mistério divino, como Jesus fala em João 15, de pedir ao Pai, e o Pai vai nos conceder, de ir até o Pai, porque o Pai nos ouve e responde. Então ensina-nos a pedir ao Pai, a orar ao Pai, Deus. Pela fé, nós te agradecemos por essa manhã de oração, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. A voz está chegando bem aí? Irmãos. Travou aí, não? Oi, ô Bond, diz aí. Travou? Deu uma tra... Deu umas travadinhas, mas tá ouvindo, sabe? Imagina, mas que batalha espiritual. Eu mudei de endereço hoje, estou na Rondon Pacheco e ainda assim a internet está. Enfim, vamos lá, né, irmãos? Tá ouvindo? Tá dando para ouvir ou tá travando? Se estiver travando, me fala aí que eu vou mudar minha internet. Tá travando, né? Não, agora foi, acho que foi o Zoom como um todo, viu? O meu Ah, caiu é? aqui. É. Ah, tá. Pra O mim tá meu caiu ótimo. também, não foi você não. Ah, tá. Então, beleza. Então, vamos seguir aqui, irmãos. Vamos seguindo, tá? Amém. Vamos lá. Vamos começar com você, tia. Ô, tia Bença, bom dia. Tia Leila. Bom dia. Tem um salmo, tia, que pessoalmente, são muitos salmos, né, que são, assim, riquíssimos naquilo que ele nos fala e tudo, mas esse, pessoalmente, nos últimos anos, é o que eu mais gosto, me identifico, enfim, que me quebranta muito, né? E é um salmo talvez pouco conhecido, que é o Salmo 131. E eu vou ler hoje dois versículos e um primeiro versículo agora para a gente orar, do Salmo 131, que diz o seguinte: um salmo de Davi, tá? E ele vai dizer o seguinte: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Esse é o versículo um, na qual o salmista vai colocar o coração dele em prova, né? No fogo. O salmista vai poder, a partir do seu espírito, né, daquilo que ele crê, se colocar numa condição de alinhamento total, né? Então, é humildade, é quebrantamento, né? É o salmista dizendo: Eu não quero procurar nada a não ser o Senhor. Então, tia, vamos orar por isso, para que o Senhor nos ajude a sondar o nosso coração, porque, trocando em miúdos, o que Davi está fazendo aqui, nesse primeiro versículo, é estruturar como a gente sonda o nosso coração e vai alinhando ele com a perspectiva divina. E como nós precisamos fazer isso, irmãos, todos os dias, e eu ouso dizer mais do que uma vez por dia. Então, tia, vamos orar sobre isso e o que Deus colocar no seu coração aí. Vamos lá. Amém. Vocês me ouvem bem? Sim, tá ótimo, tia, tá ótimo. Estou na UFA aqui.
mas tá bom. Ô, Paizinho, muito obrigado por essa manhã, Deus, onde a sua graça, a sua misericórdia foi renovada sobre nós. E o Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de estarmos mais uma vez aqui junto com os irmãos em comunhão, colocar o nosso coração, Deus, diante de Ti. A palavra diz que o nosso coração é mau e desesperadamente precisamos do Senhor para que esse coração se quebrante, para que a gente encontre o lugar da humildade, não da soberba. Deus, assim como Davi, ele coloca diante do Senhor e foi um homem chamado segundo o coração de Deus, com certeza, porque tinha quebrantamento, pecava assim como eu, assim como nós pecamos. Mas se nós tivermos um coração quebrantado, ó Deus, humilde, contrito na tua presença, a tua palavra diz que sacrifício agradável ao Senhor é um coração contrito, um coração quebrantado. Esse o Senhor não despreza. Então, Senhor, nos ajude a ser encontrados com esse coração, para que realmente nós possamos entender o propósito do Senhor a cada dia, viver segundo o seu propósito, ó Deus, sermos achados, Senhor, como Davi foi achado, segundo o seu coração. Ô Espírito Santo, nós precisamos muito do Senhor para isso. Precisamos do Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Só assim, convencidos desse pecado, nós chegaremos nesse lugar de quebrantamento, de humildade, para que realmente entendamos o propósito do Senhor nos levantar. Nós temos lido em João toda vez e lemos ontem e trouxemos à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Foi o Senhor quem nos escolheu. Nem isso nós tivemos, Senhor. Foi o Senhor quem nos escolheu para nós irmos e darmos frutos e para que o fruto permaneça. Me lembro, Senhor, de uma analogia que o Labieno fez, que nós somos pão para ser partido e repartido. Será que o nosso pão é fermentado demais, que ao comer, ao descer para o estômago, a gente sinta aquela azia? Será que as pessoas estão comendo de um pão assim? Será que de um coração amargo, de um coração ruim, de um coração como esse coração está, Senhor? Espírito Santo, visita o nosso coração nessa manhã. Só o Senhor pode sondar o nosso coração e realmente saber que pão nós temos sido, para nós sermos partido e repartido com quem está ao nosso redor o tempo todo, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por nos escolher e que cada um aqui entenda o propósito de ser plantado em lugares estratégicos e específicos. O que eu alcanço, o Saulinho não alcança, o que o Saulinho alcança, eu não alcanço, e assim sucessivamente. Então, Senhor, nos ajude a ter um coração assim, quebrantado, contrito, humilde na tua presença, não soberbo, Senhor, não arrogante, Senhor, como Davi reconhece. Nós precisamos desse coração. Essa é a minha oração nessa manhã, na certeza de que o Senhor ouve a nossa oração e responde segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Leila. Amém, tia, obrigado. Amém. Amém, irmãos. Vamos seguindo aqui. Ô, Cirlei, por favor. Cirlei, pai, né? Vamos com você agora, mas deixa eu seguir na leitura do Salmo 131. Isso é um salmo curto, são só 3 versículos, né? No versículo 2 vai dizer o seguinte: olha o ápice que Davi vai chegando aqui. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. É. Esse é o Salmo 131. Fala de coração, fala de alma. E quando ele vai falar de alma, Sirlei, aí eu quero que você nos conduza nessa oração. Ele traz aqui alguns desafios para si mesmo, e é o que eu, né, quero te orientar nessa oração, para que a gente também vá descobrindo no caminho.
né, na nossa relação com Deus, que é calar e sossegar a minha alma, para que ela se aquete. Olha que precioso isso, né? Como precisamos, ainda mais no que a gente tem vivido nos últimos tempos, né? Aprender no Senhor a calar e sossegar a nossa alma para que ela encontre quietude. E aí ele faz questão de usar aqui a imagem tão própria de uma criança que acabou de mamar, né? Nós que somos pais, ou talvez mesmo para quem não é pai já observou isso, já teve a oportunidade talvez de observar, uma criança que mama até se saciar e ela fica mole e ela só despenca nos braços. E Davi está usando esse símbolo, criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe. Vamos orar por isso, para que a gente aprenda a calar, sossegar e aquietar nossa alma no Senhor. Vamos lá, Silei, por favor. Ô Pai, que missão difícil, Deus. Não orar, mas fazer calar a nossa alma. Porque a nossa tendência, Pai, é nos agigantar, crescer, nos orgulhar, ensoberbar. E quanto mais vivemos como eu, mais tendência, mais mantimento eu tenho para achar que sou mais, tenho mais. Então é uma luta não cotidiana, é a todo momento, porque o velho homem teima em querer emergir, ó Deus, sair, se levantar, se sobrepor, ainda mais nesses dias, papai, onde o poder financeiro, o poder pelo poder, papai, o evidenciamento, o ensimismamento, como o Paulinho sempre gosta de dizer, tem se pronunciado, tem crescido, tem se agigantado, como eu disse, papai. Esta é a minha tendência do homem natural, do velho homem, onde há uma luta constante a todo momento, papai. Esse velho homem pretende e teima em se levantar, ó Deus, e se evidenciar. Papai, somente na tua palavra, somente numa oração contrita é que podemos ter a chance com o Espírito Santo nos orientando, sussurrando, às vezes até com a voz um pouco mais expressiva, ó Deus, para que possamos, ó Deus, fazer calar o nosso coração, para que possamos, ó Deus, ouvir, dentre tantas vozes, tantos gritos, ouvir a voz do Espírito. Então, Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá toda manhã durante esses anos de estarmos aqui, papai, quietos, com corações quietos, ouvindo, orando uns pelos outros, com nossas cadeiras, como disse o Lélio Coreba, papai, com as cadeiras voltadas para o outro, não dando costa para o outro. Então, é um prisma tão grande, ó Deus, da gente seguir esse caminho da humildade, de calar a nossa alma, nosso coração, e assim, papai, nos aquietar, esperar no Senhor e descansar no Senhor, porque o Senhor tudo faz, o Senhor tudo fará. Ajuda-nos nesse caminho, mostra-nos esse caminho, o Senhor é o caminho, Jesus. Que possamos, papai, é a nossa súplica, é a minha oração, estamos ouvindo o Senhor a todo momento, os seus mandamentos, os seus conselhos, as suas ordenações, para que não percamos esse caminho que é estreito, que é difícil, por causa da dureza do meu coração. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Sirlei. Amém, obrigado. Amém. Amém, irmãos. Vamos seguindo aqui, meu querido Laércio. Bom dia, Lala. Tá me ouvindo bem aí? Bom dia. Opa. Ô, Laércio, antes de eu te falar que não vou morar aqui, né? Eu te falar assim, você sabe onde eu tô, Laércio? Sabe, né? Deixa eu contar uma coisa aqui pros irmãos, rapidamente, né? Irmãos, o meu ministério, porque Deus quer assim, né? Ele se configura em diferentes formatos. E hoje eu estou num formato
que eu acho que talvez muitos aqui conhecem, ou talvez alguns não conhecem, né? Que é um espaço que existe aqui na Avenida Rondon Pacheco, que Deus deu, né, para seguir no meu ministério, quando o assunto é o cuidado com o outro. E aí, por que que eu chamei o Laércio? Isso eu nunca vou esquecer, viu, Laércio? Que você falou para mim 2 anos atrás, porque você já tem 2 anos, Laércio. Você me falou aquele Nó, negócio. 2 anos. Né? Laércio que pintou aqui para mim. O Laércio, além de pintar, cuidava das coisas aqui, me ajudava, enfim, eu não entendo muito de construção, ele ia ajudando as coisas, me ajudando com um prestador de serviço que ia me dar cano, tudo isso o Laércio me ajudou, né? E aí, irmãos, quando o Laércio terminou, ele deu a última pincelada aqui, puf, aqui na clínica, ele falou que ele estava orando durante esse processo, né? Olhando aqui os espaços, olhando o sofá, né? E que ele estava imaginando assim, nossa, como é que vai ser o primeiro paciente que vai entrar aqui, né? E aí Deus falou com ele, irmãos. E ele falou isso para mim, foi tão profundo e até hoje isso me quebra demais, Laércio. Que Deus falou assim para ele, o primeiro paciente aqui, sempre paciente, é o Saulinho, é ele. Então, irmão, coisa boa demais. Também para dizer que eu estou vendo todo o seu empenho aí, movimento, para hoje, porque nós vamos orar sobre comunhão agora com você. Não conseguirei como pastor e como homem tá aí, porque eu estou agarrado aqui até meio-dia. Né? Estou dando um curso aqui, ensinando outros a cuidar de casais, um workshop de terapia de casal aqui para psicólogo, né? Para cuidar de casamentos que estão quebrados, enfim. Comecei ontem à noite, vai ser hoje até meio-dia. E aí, Laércio, pensando um pouco no que você acredita e vive biblicamente sobre isso, deixa eu só ler um fragmento do Salmo 133. Você vai orar agora para nós, por nós, como igreja, para que a gente possa ir descobrindo que o salmista vai dizer assim, vai dizer aqui, que diz o seguinte: como é bom e agradável que os irmãos viverem ou vivam unidos, né, em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Preste atenção nesse último trecho aqui, irmãos, para a gente orar. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ali onde, irmão? Lugar é esse que tem bênção e vida para sempre. Na congregação, na comunhão, no ajuntamento. Ali o Senhor ordena. Então, Laércio, vamos orar por isso como igreja. Ora pela essa manhã, para quem vai estar aí, né? Onde o Senhor vai ordenar a bênção e vida para sempre. Se você está aqui me ouvindo e tem disponibilidade, se você não está com um compromisso aí que não é possível ser desmarcado, vá lá para a igreja, irmão. Vamos somar junto nisso aí. Amanhã tem celebração 10 horas, né? Vamos estar junto. Para nós, isso não deve ser uma opção secundária ou terciária, porque é ali que o Senhor ordena a sua vida para sempre. Vamos orar por isso, Laércio, por favor. amém, Senhor Jesus. Senhor, que bom. Quando a gente ouve algo que, não por nós, mas a arte que cada um, Senhor, pode ser usado. É te ouvir, como já foi orado aqui no início aqui, é buscar te ouvir, a estar no caminho do Senhor. E aí a gente te ouve. E eu sei que o Senhor fala com cada um, com qualquer um que o Senhor quiser, com o coração disponível. Eu Eu louvo ao Senhor, meu Deus. Eu quero engrandecer o teu santo nome por esse ministério chamado Missão Vide. Porque uma das coisas que me fez afastar do mundo e me apegar como parte do corpo de Cristo, numa congregação, numa igreja, foi exatamente essa movimentação, Senhor. Foi quando o Senhor me colocou junto de irmãos, com diferenças, com pensamentos diferentes, com muita coisa diferente, mas com um propósito, servir o Senhor Jesus Cristo. E eu sei que hoje, para cada um,
tem uma situação a se cumprir. Então, como a Leila lá no hospital, não tem jeito dela vir. E outros, cada um na sua questão pessoal, profissional, como o Saulinho ali, graças a Deus, abençoando outras vidas. Mas a nós aqui, Senhor, que podemos estar aqui, que a gente venha estar. Eu gosto de pensar assim, quando a gente fala em fazer um mutirão, não é um mutirão de fazer só coisas, Senhor, mas é aquele mutirão do céu, aonde um exemplo simples, mas de grande aprendizado, né? Quando o pastor Alan podia estar aqui, que não podia pegar peso, não conseguia fazer algo maior, mas conseguia levar uma água para matar a sede daquele que estava ali fazendo um pouco mais de esforço. Mas tudo é reino, tudo faz parte e é precioso no nosso meio. O mutirão do céu e cada um empenhar naquilo que consegue, naquilo que pode. Às vezes não consegue fazer alguma coisa, mas eu fico lembrando, Senhor, quando a gente tinha os nossos multirões, tinha um montinho ali orando, intercedendo, chorando, clamando. Senhor, dentro desse contexto de mutirão, de comunhão, eu quero acrescentar um detalhe muito grande, Senhor. É a essência do Teu Espírito Santo em nós. Para que tudo que a gente estiver fazendo, a gente tiver a presença do Senhor, a gente sentir o Senhor, a gente vê o Senhor na vida uns dos outros. Porque eu sei que é isso que faz a diferença no finalzinho. E eu louvo ao Senhor, porque temos essa oportunidade de estarmos juntos, louvando, engrandecendo Teu santo nome, ajudando, cuidando a cada um onde estiver. E aqui hoje, aqui com a gente, aqui na VID. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, Laércio. Amém. Obrigado, meu Amém. irmão. Amém. Irmãos, vamos seguindo agora, antes da nossa meditação, nós temos um tempo de intercessão e de clamor pelo Brasil, né? E hoje, especificamente, dentre os motivos que você pode orar, né, ficar bem livre para orar, eu me lembrei aqui de uma realidade que talvez muitos aqui desconhecem, alguns podem ser que conhecem, de diferentes maneiras, né, mas pode conhecer o que eu vou falar aqui, que é a realidade dos encarcerados no Brasil, né? Quem está preso, seja numa, numa cadeia, numa prisão ou numa penitenciária, né? Já cumprindo a sua pena. Tive a oportunidade acho que foi no mês de setembro, e no evangelismo da Jocum, nesse contexto, né? E, irmãos, é um lugar assim muito desprovido de vida, de beleza, de saúde. Que lugar assim horrível, para dizer o mínimo. Horrível. E quando a gente estava lá, a gente foi até com o pessoal da ETED e tudo, me veio um senso assim, minha alma ficou muito, muito abatida com o que eu estava vendo ali, né? Eu fiquei uns 3 dias ecoando com isso. Mas eu quero só traduzir aqui para a gente orar, que me veio muito assim, que quem estava ali também era imagem e semelhança de Deus. Claro que tem as escolhas que fizeram, os crimes que cometeram, claro que tem tudo isso. Mas mesmo com tudo isso, você tem pessoas ali pela qual Deus também amou primeiro, né? Então, irmãos, vamos orar por isso, porque é uma realidade muito, mas muito, muito, muito desafiadora, né, daquilo que é esse sistema prisional no Brasil, né? E, enfim, e o que Deus colocar no seu coração. Então, agora é o momento que você pode liberar o seu microfone e orar juntos aqui, tá bom? Vamos lá.
Amém, Senhor. Muito Amém, obrigado Senhor por essa manhã. Jesus. Ô Graças Senhor, pela nosso Deus Nos deu amado, Senhor. prazer, Pai, em Sabemos, exaltar o Pai, nome do louvado que Senhor seja pelo o teu sem Brasil, nome, parede primeiramente, ó não tem Deus, graça, por tudo que o pedimos, ó Senhor Pai, é, onde o tudo que o Espírito Senhor tem Santo feito. não pedimos possa para que o Senhor possa se O manifestar Senhor alcançar o conhece coração de um em uma homem, de uma a mulher, cidade, Senhor. razão, numa Senhor, sociedade. em É nome de verdade, Jesus, Deus, Deus. pedimos, pedimos corações pedimos, hoje, Senhor, Deus. Oh, essas pessoas estão todos Senhor, assim, nós, presos. encontros que estão Cansados, encarcerados Mas, imagem, ó nessa semelhança Deus, e são conforme ínfimos nós, também, ó aflitos, comunidade, Pai, de por Deus. tudo que homens e mulheres, aconteceu Deus. Jesus derramou por todos nós, na cruz. onde nós. Pedimos que essa escolha Como seja de outra, eu responsabilidade não Cada sei um Desejamos qual neste que daqueles momento que voltar o nosso aconteceu, coração, a nossa alma, realmente se arrependem, se ficar arrependeram, misericórdia, visite esses lugares, Senhor. eles sejam, ó Deus, Que possam recuperados. expressar o Senhor ali Senhor, no andar no meu mas momento. caminho, além permanecer até Pedimos, a Pai, para que o volta. Senhor manifeste, Como Deus, fosse Palavra, que o Senhor se manifeste a eles, ó tá. Deus, e coloque somos perspectiva a da palavra corações, vida. correta na vida de cada um. No nome de Deus, Jesus, amém. Amém, Senhor. Obrigado por essa manhã novamente. Nós estamos aqui orando pelo Brasil e pedimos humildemente, Pai, que o Senhor possa se manifestar na nossa nação, Deus, como a gente tem intercedido aqui, Pai. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, como nação, especificamente. Oramos pelos encarcerados, por aqueles que estão nessa condição porque cometeram crimes, porque fizeram escolhas que equivocaram-se depois, mas responsabilizando-se por isso, a partir daquilo que aconteceu. Mas, Senhor, tem misericórdia, porque quem está ali dentro também é uma expressão do Senhor, também é alvo do seu amor, Pai. Tenha misericórdia daqueles homens e mulheres que estão nessa condição agora, Pai. Eu oro para que o Senhor visite esses lugares. Levante, Senhor, levante como Senhor da Seara homens e mulheres que possam ir e visitar, como diz tua palavra, aqueles que estão presos, como uma expressão de ir ao seu encontro, Pai. Eu oro para que a igreja e homens e mulheres que se dizem cristãos se sintam mobilizados mesmo a ter isso também como causa, como uma missão, como um chamado do Senhor para ser sal e luz ali, Deus. Essa é a minha oração junto com os meus irmãos. Pai, no nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amados irmãos. Vamos ver se a internet deixa a gente meditar aqui hoje. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 15, por favor. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 17. Como é que tá aí, Bonde? Tá falhando muito? Agora não, tá normal agora, pode tocar. Tá, tá bom. Eu troquei aqui, tô roteando o celular. Isso, vamos lá. Jesus dizendo: O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Né? Versículo 17, hoje dia 17, estamos aí, já passamos da metade do mês, né? Já passamos aí, né? Passamos por muitos princípios que João nos apresenta aqui no capítulo 15, né? A partir dessa vertente principal, videira verdadeira, o Pai é o agricultor, todo ramo que está em mim, que não dá fruto, ele lança fora, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos. Nós fomos aqui, estamos ao longo desses 17 dias, né, nos aprofundando aí numa perspectiva daquilo que Jesus apresenta, do que significa permanecer nele, né? Essa tem sido a minha aposta com você aqui nesse nosso ajuntamento matinal, todos os dias, né? Com o tema que Deus nos deu para esse ano. O que significa permanecer nele nessa perspectiva divina e na nossa humana? Nós, na segunda-feira, iniciamos ali no versículo 12, né?
Jesus, então, e eu usei essa imagem de que ele foi descendo alguns níveis de profundidade para nos explicar e traduzir, né, o que é permanecer nele, qual é a implicação disso concernente ao outro. Então, desde segunda-feira, irmãos, a gente está falando desse outro, né? Nós estamos falando de amizade, nós estamos falando de dar a vida, nós estamos falando de intimidade como sinônimo de obediência, obediência como sinônimo de intimidade, né? Nós falamos ontem sobre como ele nos escolheu e quem a gente tem escolhido, falamos de escolha, quer dizer, nós estamos aí numa sequência de meditações que tem como um sinônimo aí próprio esse desafio, né? Eu estava até falando com uma pessoa ontem, falando com alguém aqui à noite, como que essa semana todas essas palavras elas me desafiaram muito como pessoa. Então, quando eu falo para você assim, né? Estou pregando primeiro para mim, primeiramente corta na minha carne, né? Isso não é uma fala performática ou de vendedor ou de pastor manipulador, né? Deus me livre de tudo isso, né? Isso é uma maneira que eu tento traduzir para você que o que eu estou trazendo aqui, para mim também é desafiador, apesar de acreditar fielmente e estar disponível para que isso me mude, né? Mas que ainda eu tenho muito a alcançar sobre isso. Mas junto com você nessa comunhão, nessa partilha, estamos agarrados e juntos nisso. Hoje, Jesus vai nos trazer aqui alguns elementos que eu quero destacar, mesmo com poucas palavras aqui, como é esse versículo, né? Que é o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros, né? Vamos começar falando de ordem. Quando você e eu pensamos em ordem, né? Quer dizer, não, ordem, né? Normalmente a palavra, né? O vocábulo ordem, né? Ele tem como sinônimo ali, né? Peso, dureza, né? Às vezes até uma frieza necessária, né? Às vezes a ordem ela requer força, precisão como um sinônimo, né? Direto daquilo que é. Não, é uma ordem, eu estou te ordenando, né? Fala de uma autoridade, mas mais do que uma autoridade, fala do próprio autoritarismo. Isso é natural quando a palavra ordem está em cena. Mas naquilo que nós estamos meditando aqui em João 15, eu fui me dando conta que essa expressão ordem, a partir de tudo que Jesus trouxe para nós até aqui, ela necessariamente é dada como um sinônimo de amor. Você já parou para pensar nisso? Que quando Jesus está dizendo, o que eu lhes ordeno é isto, quer dizer, ele vai falando de um lugar de amor, não de um lugar autoritário, não de uma frieza, não do manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é nada disso, irmãos. Se você pega o contexto, é uma ordem como sinônimo de amor. Então é uma ordem bebida de amor, é uma ordem que ecoa, que se desenvolve a partir do amor, a partir do amor, né? É uma ordem que vem, preste atenção nisso aqui, irmãos, é uma ordem que vem daquele que amou primeiro, daquele que disse assim: não foi você que me escolheu, eu que te escolhi, eu te amei primeiro. É desse lugar que a ordem vem. Então, irmão, só de início, digamos assim, né? Isso já nos inaugura talvez uma perspectiva de que essa ordem ela tem um peso mais intenso do que uma ordem autoritária, do que uma manda quem pode, obedece quem tem juízo, do que uma ordem fria e calculista, do que uma ordem de uma hierarquia, ainda que isso, e claro, isso aqui também implica no hierarquia, porque ele é o nosso Deus, mas não é a hierarquia por si só. Antes de tudo, é o amor, o fato dele ter nos amado primeiro, né? Então, quando isso nos encontra, nós vamos entendendo e descobrindo que eu, que sou chamado a amar como ele, né? Eu amo porque sou discípulo. Olha que frase boa para nós, irmãos, que eu fui compondo aqui na medida que eu fui resgatando os outros versículos.
Essa ordem vem do amor, ou a partir do amor, em amor, ela me encontra. E aí eu amo, não simplesmente porque ele está mandando. Claro que é isso. Mas para além disso, eu amo porque ele é amor e eu sou discípulo do amor. Então eu vou para esse lugar. E aí, irmão, o negócio já começa a esticar para mim e para você. Vai esticando, essa corda vai esticando, ela vai nos expandindo, né? Amar os nossos afetos, amar os nossos inimigos, amar aquelas pessoas que nos traíram, que nos abandonaram, pensando em Jesus aqui e nos encontrando na nossa realidade. Isso, irmãos, esse lugar que nós somos chamados, nesse nível de profundidade a viver. Nina, Ah, o microfone já está aberto, ô, Shirley, se você puder fechar, por favor. Obrigado. E aí, para a gente concluir agora, irmãos, preste atenção aqui. A expressão uns aos outros, ela novamente vai ser dada aqui, né? E aí, com tudo que nós estamos construindo, ou construímos essa semana, né? Porque esse sentido, digamos assim, esse contorno de conteúdo que a gente começou na segunda-feira termina hoje. Vai ver que amanhã, no versículo 18, é uma outra temática compondo a ideia da videira verdadeira. Mas como é que a gente, chegando no nível mais profundo de amor do próximo, do outro, amigo, da vida, né? Como é que Jesus, ele ao concluir esse raciocínio, né, ele vai destinar a nós aqui, como a ordem do amor, nós respondendo a ele enquanto discípulos, amamos porque somos discípulos, né? E aí agora a gente vai para uma outra perspectiva, que essa é a provocação que eu me fiz, eu quero te fazer, quer dizer, ora, se é uma ordem, ou como a gente começou vendo lá na segunda-feira, né, é o meu mandamento, se é no singular e é uma ordem, como se fosse um imperativo, quer dizer, isso aqui é a coisa mais importante para você e para mim. O que que isso pode traduzir, irmãos? Para a gente concluir, preste atenção aqui. De acordo com o que Jesus está dizendo, a nossa fonte de vida, a nossa fonte de espiritualidade sadia está na comunhão, no ajuntamento, na congregação, no congregar. Eu vou repetir, irmãos. E você pode até unir com aquilo que eu preguei no dia 4 de janeiro. Me dei conta disso de uma forma como eu não tinha percebido. Todo o raciocínio do versículo 12, 13, 14, 15, 16 e 17 leva a mim e a você. E aí a gente lê o Salmo 133 hoje, né? Podemos trazer ele aqui no pacote, né? Que é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É na comunidade, irmãos. É no ajuntamento. É no uns aos outros. É nesse lugar de partilha. E aí, irmãos, você começa a entender, por exemplo, ou melhor, você é convidado a entender por que que a gente fica insistindo aqui nas manhãs. Você poderia estar orando sozinho na sua casa. E você deve ter momentos de solitude. Mas a palavra de Deus, para mim e para você, dada a nós, vai dizer que não é só na solitude, que é necessário que eu e você aprendamos a viver nesse lugar da comunhão, da partilha. É, é nesse lugar que nós somos forjados. É nesse lugar que a nossa fé vai amadurecendo. É nesse lugar, irmãos, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que Deus te abençoe e me abençoe. Hoje de manhã, para quem for estar aí com o Laércio e com a equipe, amanhã às 10 horas, e que a gente se aproprie disso como discípulos do amor, entendendo que isso é prioridade, entendendo que, de acordo com a palavra de Deus, isso não é opcional, não deve ser opcional na sua vida, irmãos. Preste atenção nisso.
Isso aqui não é uma fala evangélica religiosa, não é uma forçação de barra de pastor que quer ver a igreja cheia. Deus me livre de tudo isso. Isso é uma perspectiva bíblica para vir ao meu encontro e ao seu encontro, para que a gente entenda que ali, aqui, nesses lugares de ajuntamento, não pela placa, não pela identidade de CNPJ, não pelo nome denominacional, mas pelo princípio do uns aos outros. Ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Amém, meus amados irmãos? Amanhã cedo a gente está aqui, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Bom sábado para você, que Deus te abençoe e até amanhã. Beijão, tchau.